Olá, eu sou o Marcos Vinícius, da turma 2479, da Biologia, sétimo semestre. A nossa tutora é a professora Karine Burgel Facin, e essa é a apresentação referente ao estágio 3 de Biologia. Eu estou usando o canal de um amigo meu, o Marcos, para que eu possa gerar esse link. Então vamos dar andamento. Esse estágio ele foi realizado tendo como temática o processo fotossintético. Essa temática ela foi escolhida durante o processo de observação realizada, percebendo a dificuldade de compreensão, no caso, dificuldade de compreensão de alguns alunos do segundo ano do ensino médio, frente às questões da fotossintese. E em diálogo com a professora, se escolheu abordar essa temática, podendo associar uma compreensão teórica a uma vivência prática. Por essa razão, então, a área de concentração escolhida foi a metodologia de ensino, aprendizagem e ciências. O estágio obrigatório, que é realizado na Uniaselv, ele é fundamentado pela Lei Federal dos Estágios, 11.788, de 2008. E dentro do formato das ciências biológicas, Uniaselv, nós temos 3 áreas de concentração. E como já foi explicado, escolheu-se a metodologia de ensino e aprendizagem de ciência, conforme previsto, por entender que, além de permitir uma revisão dos aspectos já abordados em aula, possibilita também uma vivência prática, contextualização e dos importantes fenômenos associados à fotossintese. Bom, quanto aos objetivos, nesse sentido, os objetivos foram compreender os principais aspectos sobre os processos fotossintéticos, identificar a respiração vegetal, associar a cromatografia em papel aos pigmentos fotossintéticos. Bom, então agora nós temos uma fundamentação teórica. Dentro do contexto da fundamentação teórica apresentada para os alunos, eu escolhi uma linha de tempo, Escolhi uma linha de tempo para mostrar para eles que esses conhecimentos eles foram sendo adquiridos à medida que também as ferramentas tecnológicas e principalmente algumas pessoas de renome começaram a questionar alguns aspectos referente a este processo fotossintético. Então, nesse contexto, eu iniciei essa discussão com Aristóteles, há 300 anos antes de Cristo, onde ele já se preocupava com os aspectos o aspecto de como as plantas fariam a respectiva alimentação. No século XVII, pensou-se que o principal nutriente que a planta precisava era a água. Já no século XVIII, veio a ideia de que, na verdade, o ar continha um conjunto de substâncias que era necessário para que as plantas, então, pudessem, ali, tá entre aspas, ali, para que elas pudessem restaurar o ar. Nesse mesmo período, o médico holandês descobriu que apenas as partes verdes das plantas, na presença da luz, é que eram capazes de renovar e restaurar o ar. Já em 1800, um pastor suíço propôs a ideia de que a luz seria o fator crucial para que a planta pudesse fixar o dióxido de carbono. E aí, então, fazer a liberação do oxigênio. Já em 1817 a 1845, houve o isolamento
da clorofila, por parte de químicos franceses e um pesquisador alemão chamado de Mayer. Foi o primeiro a fazer com que se pudesse entender esse processo todo de transformação de energia solar em energia química, apresentando então uma equação para esse processo fotossintético. A primeira equação que a gente tem, né? Já em 1864 foi descoberto o cloroplasto dentro de um grão de amido, observando a presença do processo fotossintético e mostrando que a clorofila não era produzida em todos os tecidos vegetais, mas em determinados tecidos, né, e em determinadas áreas. Continuando a linha do tempo, em 1880, Eggman estabeleceu a relação completa e após a descoberta do cloroplasto e do oxigênio, ele estabeleceu uma relação entre os dois e acrescentou, então, a presença do amido, do açúcar, dentro dessa reação química anteriormente proposta. Em 1905, houve, então, uma melhor análise dentro do processo, incluindo-se a fisiologia vegetal, ou seja, como esses processos vegetais estavam funcionando. E demonstrou-se que, na verdade, a partir dessas descobertas, que a fotossíntese, essa reação fotossintética, ela se daria em duas etapas, né? Então, são duas etapas que ela se daria. Uma das etapas dependendo da luz e a outra independente da luz, que foi denominada como fase escura. Em 1930, ali a 1932, houve então a quebra do dióxido de carbono e a liberação do oxigênio. E a partir do estudo de microbiologistas, no caso holandeses, que constataram, no caso, que o oxigênio liberado por esse processo não era derivado do dióxido de carbono, na realidade, mas sim a partir de outras moléculas existentes dentro da folha. Em 1937 e a 1941, Hill constatou, então, que a liberação fotoquímica do oxigênio poderia ser separada da redução, mostrando que essa liberação vinha da decomposição das moléculas de água. Bassan, Benson e Calvin começam a demonstrar, então, a redução do carbono dos açúcares também na fase escura e começam a introduzir as moléculas NADPH2 e a molécula ATP, adenosida trifosfato, dando origem a partir do famoso ciclo de Calvin, dentro do processo de respiração. Em 1951, verificou-se que as folhas verdes produziam essas moléculas NADPH2 e ATP, e que essas capacidade redutora e a energia da quebra da molécula de água, a hidrólise, eram as responsáveis pela produção de carboidratos a partir da redução do dióxido de carbono. Depois, em 1960 até 64, Hill e Budley puseram então o chamado esquema Z. Né? Esse esquema Z, então, para explicar a transferência de elétrons, e aí se fez uma associação com a questão da química. Química que os alunos haviam já assistido no ano anterior, da questão das camadas ali dos elétrons, dos níveis dos elétrons e do sal que esses elétrons faziam para fazer combinação de compostos.
Então, que na verdade, a luz era então o fator crucial para que esses elétrons pudessem ser carregados energeticamente e pudessem saltar de um nível quântico para um outro nível, permitindo a quebra e a reconstrução de moléculas. Percebe-se que o estudo da fotossíntese ainda é uma temática até hoje que se avança, né? E ainda mais para se tentar descobrir formas de produção de fotossíntese e processos artificiais, também como uma alternativa energética do futuro. E ali, se a gente for ver ao lado ali, tem um compilado, né? É um compilado. Ali ao lado tem um compilado de um resumo, né? Um resumo visual, se a gente for ver, desses processos da folha, no caso, mostrando a célula vegetal, ali a gente consegue identificar bem a célula vegetal, fazendo ênfase ali à parede celular, aos cloroplastos. Depois tem uma imagem ali mais ampliada, se a gente verificar, uma imagem mais ampliada do cloroplasto, mostrando basicamente ali as estruturas dos grãos e das tilacoides. E finalmente a ideia da tilacoide, onde estão e processado todos os processos da clorofila e, portanto, o processo fotossintético. Bom, para facilitar então a compreensão de processos teóricos que estavam envolvidos dentro da fotossíntese, desde a absorção dos nutrientes por parte das raízes, a água, para que chegasse lá na folha, então lá na folha sofressem esses processos de transformação. A ideia foi utilizar, né, então a gente teve a ideia de utilizar uma planta aquática, a elodeia, que ela é muito comum. Essa elodeia é uma planta que é muito comum aqui no Rio Grande do Sul, né? Então a gente utilizou ela, né, para submeter essa planta aquática a um ambiente rico em dióxido de carbono, que foi produzido por meio de bicarbonato de sódio para a visualização de bolhas de oxigênio e, portanto, a visualização do processo respiratório por parte da planta. Em outro momento também se propôs um macerado de folhas para utilizar a técnica de cromatografia em papel, para permitir o isolamento da clorofila, já que as moléculas de clorofila serão absorvidas, né, no papel, e de acordo com o seu peso molecular, então as moléculas mais pesadas ficarão na base, né, do papel, e as moléculas mais leves vão subir em níveis mais elevados. Para que então os alunos pudessem, né, para que a turma pudesse ter uma melhor ideia e principalmente uma visibilidade desse processo da identificação dessas substâncias, né. Relacionadas à questão da fotossíntese, então se buscou um modelo para experimentar ali utilizando a elodeia. Na realidade, na internet, vários artigos de revisão encontram-se descrito esse procedimento. Relativamente fácil, né? Não é nada muito difícil. De você colocar, a gente coloca um ramo de elodeia dentro de um funil, este mergulha dentro de água submergida, aí a questão do bicarbonato de sódio, claro, né? Com um tubo de ensaio emborcado, ali para a captura do oxigênio, que seria dentro do processo de cromatografia de papel. Então, de uma mesma forma, buscou-se um modelo e optou-se pela um macerato de folhas de bergamota, ou de limão, né? Por ser uma fruta fácil acesso
e pediu-se para os alunos, né, a gente pediu para os alunos para que eles trouxessem nessas folhas para realizar um macerato, né, essas folhas. Bom, esse estágio, o estágio foi mencionado no início, né, foi realizado no segundo ano do ensino médio, na Escola de Ensino Médio Nossa Senhora de Fátima, aqui localizada em Cachoeirinha, no Rio Grande do Sul. E essa escola apresenta uma infraestrutura excelente, mas acessibilidade, também uma excelente estrutura de laboratório, que permitiu realizar essas práticas, né? Infelizmente eu não consegui, eu não tive autorização para fazer fotos, né? Por parte da direção, né? Eles não autorizaram o registro, né? De qualquer tipo de imagem. Por parte da direção, eles acabaram não concordando. Então, até em respeito, né? Não fizemos nada de foto. Não tem fotos nem imagens dos alunos realizando as atividades, né? Bom, então, o primeiro plano que a gente fez, né, a gente fez uma revisão dos principais aspectos relacionados à fotossíntese para tal, e a gente utilizou lá na escola Data Show, PowerPoint, e uma apresentação em quadro branco também, né? Sempre instigando os alunos para que perguntassem, para que interagissem bastante, né, à medida que os assuntos eram apresentados. Posteriormente, se pediu, então, para que os alunos se organizassem em grupos e providenciassem alguns materiais para a aula seguinte. Entre esses, as folhas de limão ou de bergamota, né, que seriam utilizados para cromatografia em papel. Também pedi para que trouxessem uma lâmpadazinha, essas lâmpadas de cabeceira, de mesa, de escritório, no caso, para a realização da atividade. Né? Como eu trabalho no hospital, eu sou técnico de enfermagem, né? Então eu não tive muita dificuldade de conseguir alguns materiais. Consegui umas pequenas cubas de vidro, né, emprestado lá do hospital. A elodeia, no caso, é uma planta bem comum, então foi fácil de conseguir. A elodeia, muito comum. Em açudes é que tem bastante na região, né? E foi fácil de encontrar. Bicarbonato de sódio, ele é extremamente barato, eu comprei no mercado, e a partir daí, então, foi possível fazer a montagem do experimento. Aí a gente montamos o experimento. Como o laboratório não havia muitos funis de vidro, e também os tubos de ensaio, não é um espaço que era frequentemente utilizado pelos alunos, né? Se fez, então, uma pequena adaptação no experimento. Então, eu utilizei essas cubas de vidro, colocando o ramo de elodeia no fundo, né? Coloquei nos tubos, né? Daí já fiz a montagem, fizemos toda aquela montagem. Os funis de vidro, os tubos de ensaio, e num espaço que frequentemente era utilizado pelos alunos, né? Se utilizou, então, essas cubas de vidro, colocamos ali o ramo maior de elodeia. Esse ramo ele foi fixado com uma pequena pedrinha, né? A gente colocou a pedrinha para que ela permanecesse no fundo. Se dissolveu a colher de bicarbonato de sódio, primeiro. Primeiro eles fizeram um registro, antes da dissolução, é claro. Depois colocou-se o bicarbonato de sódio e aí ligamos a lâmpadazinha que nós tínhamos junto lá, né? Se ligou a lâmpada. Então, e aí, no momento que ligamos a lâmpada, eles puderam visualizar a formação das bolhas de oxigênio no vidro, né? No entorno da cuba, fazendo aí o registro, né? Havia um roteiro, um guia para eles, né? Depois disso, utilizou-se então pequenos
cadinho, né, que nada mais é do que uma cubinha de porcelana, que eu consegui também no hospital, a gente usa para macerar medicamento lá, e então usamos essas cubinhas de porcelana e também pistilo para macerar as folhas. E o papel também, e mais álcool 99%, que eu também consegui lá no hospital, né? Lá tinha fácil acesso, né? Falei com a minha supervisora e consegui lá. Para permitir, então, a realização desse experimento, né? Já que a análise clínica, a gente, às vezes, faz a questão da revelação, né, por cromatografia. Então, os alunos fizeram o macerato das folhas e trouxeram esse macerato, foi misturado ao álcool 99%, foi coado, e depois de coado foi colocado no copinho e se colocou tiras de papel de cromatografia, né? Essas tiras, eles puderam perceber daí a absorção desse pigmento conforme peso molecular. Lembrando, né? Então, que os pigmentos mais pesados, eles localizam-se na parte inferior, né? Do papel, aqueles de peso mais leves sobem para as partes mais superiores, né? Bom, aí no último encontro ainda, né, na última aula que a gente teve, na verdade, o último encontro, se fez uma rápida revisão, né? Sempre foi feita, né, essa retomada de revisão de conteúdos, né? Aliás, a primeira aula lá, que foi mais teórica também, eu acabei aproveitando dando uma olhada nos cadernos deles, porque a professora pediu, né, para que isso fosse usado como uma nota de avaliação na aula dos experimentos. Eles tiveram que elaborar um relatório, né? Esse relatório foi recolhido a partir da prática realizada e fez, então, uma terceira aula, uma rápida revisão na terceira aula. Também se deu tempo para que eles pudessem concluir esses seus relatórios da prática, e depois uma pequena rodada de conversa, né? Aí, essa rodada de conversa, eles comentaram que gostaram bastante das aulas, acharam que entenderam bem mais, né, o processo, acharam muito legal, foi bem interessante, né? Então, deu para se perceber a partir dali que a utilização de experimento ela é extremamente significativa a partir dali, extremamente significativa para os alunos, né? Porque quebrou o ritmo de aulas muito teóricas e eles puderam, a partir de um experimento relativamente simples, visualizar aspectos bem interessantes sobre todo o processo. Sobre todo o processo fotossintético, no caso. Cabe salientar também que esses materiais não houve dificuldade de aquisição e o ambiente foi extremamente acolhedor nesse sentido, por minha disponibilizar esses espaços. Só lamentavelmente não me permitiram, né, fazer as fotos, né, realizar a foto, mas também pude verificar no estágio 3, consolidou essa ideia que eu tinha, me consolidou essa ideia de que eu já tinha, né, que eu me identifico mais com o ensino médio, no caso, né, para que pudesse, então, melhorar ainda mais os aspectos didático, pedagógico e o conhecimento das áreas biológicas, como esse, por exemplo, da fotossíntese, né. Aqui estão, então, as referências, tá? As referências que eu utilizei. Esse é o link, então, da apresentação. E no final, para concluir, então, eu deixo uma mensagem, então, para todos, a mensagem de Paulo Freire. Ensinar não é transferir conhecimento, mas criar possibilidades para suas próprias produção ou a sua construção. Obrigado.